Falando em Atléticos, vamos para o Galo. Cuca está na área e chega ao Atlético, Natália Fiuza, dias antes de um desafio importantíssimo na competição que, no discurso, está deixado claro por todos os envolvidos no processo, aquele que é o maior objetivo do Galo na temporada, que é a Copa Libertadores. O Atlético tem o Palmeiras pela frente, dias antes tem o Internacional no primeiro jogo da volta do Cuca a Belo Horizonte. Grandes mudanças são necessárias nesse Galo, no comparativo ao que vinha fazendo o Antônio Mohamed, ou não tem nem tempo para isso? Tempo ele não vai ter mesmo para fazer. Então, acho que ele não vai promover de cara, já pensando o primeiro jogo contra o Palmeiras, grandes mudanças. O que não significa que, com o passar do tempo, a gente não vai enxergar mudanças contundentes nesse time. O Cuca tem a vantagem de que ele conhece o elenco e ele já tinha elencado uma forma de jogar. O que eu acredito que ele vai fazer é, observando como o time tem jogado hoje, fazer ajustes para ficar mais próximo daquilo que ele considera como ideal. A forma de marcação, por exemplo, do time do Cuca era diferente do time do Turco. Será que ele vai voltar à antiga? Será que ele vai aprimorar a forma como o time já joga hoje para não ter uma transformação muito drástica no meio do caminho, às vésperas de um jogo importante? Posicionamento dos volantes, que era uma coisa também que a gente observava com o Turco, que ele até corrigiu agora já nos últimos jogos, né? O Alan e o Jair, às vezes, muito lá na frente, e aí o Atlético muito espaçado entre os seus blocos, entre as suas linhas. Com o Cuca não era assim. Isso já é uma coisa que eu acho que ele vai tentar corrigir já para o Palmeiras por causa da qualidade do adversário, porque o adversário tem jogadores muito rápidos. No mais, eu acho que são mudanças para o confronto contra o Internacional e, claro, contra o Palmeiras, são mudanças muito mais de energia, de motivação, de espírito, sabe? De recuperar, de mostrar para os caras que eles são vencedores, que o Cuca tá aí para guiar esse mesmo grupo, esse mesmo projeto rumo a mais um título, recuperar, fazer com que o Atlético marque lá em cima e tenha essa intensidade por mais tempo do que vinha conseguindo ter com o Turco, de pressionar mais o adversário, de buscar mais o gol, não só quando faz o primeiro. Acho que é esse tipo de mudança que de cara a gente vai tentar enxergar, assim, que não são tão mudanças táticas, mas que são mudanças tão importantes quanto para o time conquistar, quem sabe, a classificação. O Everton, creio que, e aí não dá para fazer mais, não dá para confirmar mais se isso poderia acontecer, porque a mudança de comando ocorreu. Mas eu acho que se o Atlético do Turco jogasse da maneira que vinha jogando contra o Palmeiras, eu acho que o favoritismo do Palmeiras seria bem grande. Pelo que o Palmeiras entrega nessa temporada, inclusive acho que o Palmeiras desse ano é melhor do que o Palmeiras do ano passado. O Atlético piorou muito com o Turco, na sua visão, no comparativo com o trabalho do Cuca. O que o Atlético piorou na sua visão e que tem que acertar para os jogos contra o Palmeiras semana que vem e na outra semana? O Cuca falou sobre isso e ele faz ele não consegue prever o que pode acontecer no meio de semana contra o Palmeiras, porque ele ainda não teve nenhum jogo do final de semana, para ele avaliar onde estariam os problemas para que ele busque as soluções. O trabalho do Turco piorou, Cirilo, tem uma coisa nessa passagem do Turco pelo Atlético que é das coisas que mais me preocuparam. Foram vexames, foram atuações com um alto grau de vexame apresentado, assim. Sabe, de um treinador que não conseguiu entender o jogo em momento algum, desde o início até o final. Então, alguns jogos, por exemplo, como o próprio Fluminense, aquilo ali para mim simbolizou a queda do Turco. Fluminense 5, Atlético 3. Ali estava certo que ia cair, só não sabia quando, né? Não achou o Fluminense em campo em momento algum. Então ali foi um problema. Dificuldade para vencer o Avaí em casa, outro problema. Aí vai jogar contra o Flamengo no Maracanã. Nós estamos assistindo aqui a 17 minutos do primeiro tempo. É um ataque contra a defesa, né, Du? Praticamente, né? Flamengo montado para cima do ataque. Normal. Acho que o Furacão também se montou hoje para dessa maneira. Exatamente, né? Normal. É normal. Maracanã lotado, pressão. Mas está lá. Está segurando, é o primeiro jogo. Ou seja, não tem uma vantagem construída a ponto de você ir até o Maracanã jogar contra o Flamengo com uma vantagem e você ficar cadelado. Então piorou demais. Só que eu acho que o grande problema do Atlético, além da organização,
Cara, o Turco sugou toda a confiança que o grupo tinha. Sugou. Ele conseguiu extirpar do grupo todo o que restava de confiança. Então, quando o Cuca disse na volta, eu não conseguia tirar mais desse time. Então, por que você voltou? Não é o mesmo time. Então, ele tinha... O Turco era problema de organização, um time pouquíssimo competitivo, um time com nível de confiança muito baixo, um time com nível de concentração muito baixo. Olha o tamanho desses problemas, gente. Futebol é feito com muito dinheiro. É prejuízo demais para você manter um alto executivo da sua empresa, do Cyrilus Express. Você mantém um alto executivo lá, te dando prejuízo por 5, 6, 7 meses. Mas tá tudo bem que o futebol suporta. Não pode ser assim. Sabe por quê? Eu não sei se eu falei isso com o Du aqui, ou se eu falei isso lá na Band. Se tem um zagueiro que começa a pipocar, você perde a saída. Um lateral você perde a saída. O meio-campo que não produz, você perde a saída. O volante que não marca, você perde a saída. Aí treinador, você tem que pedir, não, dá sequência, em nome de que um dia pode melhorar. Cara, não pode ser assim. Eu não sou mais escravo disso. Então, para mim, o Cuca tem que devolver, além da qualidade que ele tem agora, que é maior, devolver confiança, fazer esse time se tornar muito mais competitivo do que era, porque é, para mim, o que está faltando. Organização, time mais competitivo, time para entregar muito mais, e esses caras acreditarem que o projeto precisa chegar ao ponto que está sendo discutido. Precisa ganhar alguma coisa. É muito dinheiro, é muito caro a manutenção disso tudo. Então não dá para aceitar que no final do ano ficou em quinto na tabela, tá ótimo. Tá ótimo é o cacete. Tá ótimo coisa nenhuma. Olha o elenco que o Cuca tem. Vai normalizar uma quinta posição de tabela? Gente, vai normalizar? Ah, não, mas o futebol só um ganha. Você gasta o que você gasta com esse elenco aí para ser quarto colocado com 32 pontos ganhos. Quem investiu menos que você, colado em você, como Fluminense e Atlético Paranaense? Mas acho que há maneiras de perceber essa situação que você está dizendo. Uma coisa é o Atlético perder para o Flamengo no Maracanã por 2-0 em um ambiente completamente desfavorável. Outra coisa é o Atlético simplesmente optar por não competir no Maracanã contra o Flamengo com o que tem na mão. Isso aí. O Atlético optou por não competir contra o Flamengo. É porque eu não vou usar esse microfone poderoso aqui, essas câmeras poderosas, para falar aqui, para replicar termos que são usados aí na arquibancada. Mas o Atlético ali se acadelou mesmo. Teve uma bola que o Hulk foi no meio-campo, não é a dele, né? Mas eu tô dizendo que o Hulk foi para uma disputa de uma bola, de uma dividida no meio-campo, foi com as duas pernas para a dividida e perdeu a dividida. Confiança, Cirilo. O time perdeu, o Turco conseguiu extirpar o futebol e a confiança do grupo.